Amados e amadas de Deus, 11 de junho, hoje a igreja celebra a festa de São Barnabé, apóstolo. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, depois de narrar sobre a comunidade primitiva, nos apresenta São Barnabé. Se encontra na Sagrada Escritura, capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 32. A palavra nos diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé. Por quê? Porque Barnabé significa filho da consolação. Barnabé era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui tamanho testemunho deste homem. Mas, além de se dispor dos bens materiais, ele foi além. Ele entregou a si mesmo no apostolado. Esta é uma atitude, irmãos e irmãs, que também precisa ser nossa. Precisamos nos doar ao apostolado, ao serviço que o Senhor nos confia. Nós vimos aqui que o seu nome era José, mas depois foi chamado de Barnabé, que significa filho da consolação. Seu nome, contudo, ficou conhecido, e ele introduziu São Paulo na igreja de Antioquia, apresentando aos apóstolos quando ainda se duvidava da sinceridade de sua conversão. Depois podemos conferir no mesmo livro dos Atos, capítulo 9, versículos 27 a 28. Mais tarde, os apóstolos enviaram Barnabé para fundar a igreja de Antioquia. E foi lá, em Antioquia, que pela primeira vez os discípulos de Jesus receberam o nome de cristãos, que significa outros cristos. Outros cristos para continuar a obra do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, em meio ao mundo. Certo dia, enquanto a comunidade eclesial de Antioquia estava em oração, o Espírito Santo manifestou-se pedindo: separai para mim Barnabé e Paulo para a obra a que os destinei. Se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 2 a 4. E ali iniciou então Barnabé e Paulo partiram para uma grande missão, procurando conquistar o coração dos gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. E havia aquela divisão. Então, não era permitido alguém casar com um gentio, alguém que fosse judeu. Agora, um judeu, um gentio convertido, sim, aí os judeus acolhiam normalmente. Porém, naquele meio todo, depois de evangelizar e caminhar por muitas terras ali em Jerusalém, Antioquia e tantos outros lugares, Barnabé e Paulo voltam para dar testemunho e fazem parte da reunião plenária dos apóstolos em Jerusalém, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Ali, então, eles prestaram contas dos frutos de sua missão, também das controvérsias que eles enfrentaram. Depois partiram para uma segunda viagem. E foi aí, então,
que Barnabé ficou em Chipre, sua terra, e ali nos conta a tradição, através de textos, que ele sofreu o seu martírio por apedrejamento. Irmãos e irmãs, peçamos a intercessão deste chamado também apóstolo da igreja, rezando com fé, amor e esperança. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo, que ele proclamou intrepidamente. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.